Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 7 de março. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Lucas, capítulo 15, versículos do 1º ao 3º e do 11 ao 32. O Evangelho de hoje, igual ao de ontem, eu não vou ler porque é muito longo, senão nós acabamos ficando mais tempo falando do Evangelho do que da própria homilia. Mas o Evangelho de hoje é até mais tranquilo e melhor para você se lembrar do que o de ontem. Hoje fala da parábola do filho pródigo. Sabemos que Jesus ele explicava o reino de Deus por meio de parábolas, e uma delas é a popularmente conhecida parábola do filho pródigo, que também podemos chamar de parábola do pai misericordioso, um filho que tinha tudo em casa, não lhe faltava nada, e de repente volta-se para o seu pai e diz que quer ir embora e que quer aquilo que ele tem direito na herança. Notemos que o pai em momento algum se opõe àquilo que é direito do filho. Se ele está querendo, então receba a sua parte. E aí o filho sai de casa e vai embora e gasta todos os bens com prostitutas, com festas, bebedeiras. Enquanto ele está com a sua herança, ou seja, com muito dinheiro, tem muitas pessoas que dizem seus amigos junto com ele. Mas chega um momento que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, ele começa a passar necessidades. Procura serviço, não encontra. Quando encontrou, vivendo dificuldades ainda, passou fome, a ponto de querer comer a lavagem dos porcos, e nem a lavagem dos porcos lhe davam. E aí ele cai em si e resolve voltar para casa e pedir perdão ao pai. Quando volta, o pai o acolhe de braços abertos e reinsere no convívio da família. É uma parábola maravilhosa, entre aspas, um clássico, né? Todos nós conhecemos, que fala da nossa vida. Por que fala da nossa vida? Porque nós temos tudo. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, todos os dias. E nós, muitas vezes, influenciados, ou mesmo pela nossa cabeça, porque queremos sair e aproveitar a vida e viver uma vida de pecado, nós decidimos sair da casa do Senhor e nos afastamos dele. Olhe, note que Deus nos dá liberdade. Então, se você, na sua liberdade, decide sair da casa de Deus, vai embora, vai em paz. Se você decide se afastar do Senhor, vai em paz. Você tem liberdade de escolha. Se é isso que você quer fazer, siga aquilo que você está querendo fazer. Mas saiba que toda decisão nossa traz consequências, como nós estamos ouvindo na parábola que Jesus traz. E aí você pode dizer, então se eu ficar, eu não sofrerei, não terei consequências? Sim, terá. Isso o próprio Jesus já disse. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E todos nós sabemos como é difícil viver uma vida em Deus. Mas é muito melhor viver as dificuldades de uma vida em Deus do que viver as dificuldades de uma vida ausente do Senhor, como é a do filho pródigo. Então, quem decide isso não é Deus, somos nós na liberdade que Ele nos deu. Então, muitas vezes nós também fazemos essa opção de se afastar do Senhor. E com o tempo, nós percebemos que não fizemos a melhor escolha. Vêm as dificuldades, situações que nós não entendemos, não damos conta, passamos por humilhações, as pessoas nos tratam pior do que animal, nos falta aquilo que nós precisamos e o básico, por causa das opções que nós fazemos. Aqueles que tínhamos como amigos desaparecem, e são nesses momentos de dificuldade que nós descobrimos quem realmente é amigo e quem não é, né? Quem estava ali só por interesse, enfim, é no momento difícil da sua vida que você vai descobrir quem que realmente está ou sempre esteve com você. Esse filho pródigo viveu essa experiência da pior maneira, como talvez você já tenha vivido, ou talvez por causa das opções que você está fazendo na sua vida a partir da sua liberdade, você viverá. É a maturidade da vida. Aquele que não aprende por amor, aprende na dor. Já ouviu esse ditado? Então muitos de nós também se afastam de Deus querendo viver a vida, querendo viver os prazeres da vida, querendo viver
os prazeres, aquilo que o mundo nos oferece. E uma vida em Deus e uma vida mundana não tem como, né? Aquele que quer seguir ao Senhor, mas não quer mudar de vida, não tem como seguir o Senhor. E isso o próprio Jesus diz para nós, não tem como servir a dois senhores, você amará um e odiará o outro. Então é necessário sim mudança de vida, renúncia. E isso só vem quando nós olhamos para a nossa vida e falamos, puxa vida, fiz besteira, errei, pequei contra Deus, eu preciso corrigir a minha vida. E aí você decide e resolve voltar. Aqui é um ponto crucial no processo de conversão. Não adianta você insistir por uma pessoa que não quer saber de Deus. É dar murro em ponta de faca. A única coisa que você pode fazer para uma pessoa como essa é rezar. Porque a pessoa só vai buscar a Deus quando ela quiser buscar a Deus. Enquanto ela insistir que ela não precisa de Deus, que ela não quer saber de Deus, que ela quer viver a vida dela do jeito que ela pensou, organizou, planejou, não tem que você possa fazer por essa pessoa senão somente rezar, que já é muita coisa. Mas no processo de conversão exige mais. Vai chegar um momento em que ela vai perceber a burrada que está fazendo, que ela está no chiqueiro do pecado, no meio dos porcos, nas porcarias mesmo, por causa de uma vida de pecado, e vai se decidir por Deus, aí ela volta. Quando ela voltar, aí é que ela precisa de ajuda, que é aquele momento que o filho está chegando, todo maltrapilho, fedendo, e aí o pai abre os braços, acolhe, pede que deem banho, que vistam uma roupa limpa, que cuidem dele, é esse momento. Quando a pessoa se permite, é quando nós chegamos e cuidamos para que o processo continue avançando, seja concluído e a pessoa retorne para Deus e para a casa do Senhor. Que ao ouvirmos esta mensagem tão conhecida por todos nós possamos olhar para a nossa vida, porque o filho perdido nem sempre é o outro, viu? Às vezes, muitos de nós fazem julgamentos olhando para a vida do outro, e mesmo em casa, em família mesmo, família de sangue, e às vezes você olha para alguém da sua família e diz, esse daí é o perdido, que a parábola do filho pródigo está dizendo. Talvez o perdido seja você, que está na igreja rezando e que, ao invés de ajudar aquele que precisa, está fazendo julgamento do seu irmão. Então, o filho que necessita voltar para Deus, que necessita reconhecer a vida errada que está levando, e conversão, e voltar para o Pai e pedir perdão. Pai, eu pequei, eu errei, estou arrependido e eu te peço perdão. E nem pediu para ser acolhido, ele pediu para que o Pai o perdoasse. Quem muitas vezes está necessitando desse processo, pode até ser que seja o outro também, mas você também é o filho pródigo, eu também sou o filho pródigo, porque todos nós somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos coloca numa situação de humilhação, de miséria, né? E somente quando nós reconhecemos isso é que nós conseguimos sair desta vida e voltar para o Pai, voltar para a casa do Pai. Que possamos fazer esta reflexão e voltar para o Senhor, porque a vida em Deus é a vida que nós precisamos. Se afastar dele, virar as costas e sair de casa, deixar o pai, deixar a família, aqui no caso família católica, deixar os seus irmãos para viver os prazeres do mundo, não vale a pena. E talvez você já tenha vivido esta experiência e possa dar testemunho e partilhar hoje. Não vale a pena. Uma vida em Deus é que vale a pena, que é sempre o melhor caminho. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te ilumine para que você entenda esta mensagem e entendendo possa então regressar, mesmo já estando presente na casa de Deus, na igreja. Talvez você esteja aqui de corpo presente, mas não esteja diante do Senhor de coração arrependido com o propósito de mudança. Você possa retornar para a casa do Pai. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.